Salve, muito boa noite. Uma semana muito importante. O Congresso Nacional em recesso parlamentar, o Supremo também nestas férias de meio de ano, né? E todas as atenções estão agora no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro fez solenidades importantes, uma sobre gás e outra sobre a liberação do FGTS. Mas o debate mesmo de hoje é esta descoberta e prisão de uma quadrilha especializada em clonar telefones. Só que eles chegaram longe demais. Foram ao ministro Sérgio Moro, ao ministro da Economia Paulo Guedes, desembargadores e até delegados da Polícia Federal. Não é nenhuma novidade, né? Enquanto o telefone nosso de cada dia está sendo clonado, não há muita preocupação e nem prisão. Mas ultrapassaram barreiras, isso é crime. E é um crime sério e eles vão responder por estas clonagens, sejam políticas ou sejam para roubar. Hoje aqui no Frente a Frente nós vamos continuar falando de política. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Deputado, muito boa noite, obrigado por o senhor aceitar esse convite de estar aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Eu que agradeço o convite, Zé Maria, de estar participando aqui do jornal junto com você na data de hoje. Muito obrigado pelo convite. Pois é, como eu disse, né, o Congresso Nacional está em recesso, mas a política não. Os bastidores estão pegando fogo por aqui. O deputado Hildo Rocha, ele está aqui exatamente discutindo projetos interessantes e importantes para todos, como, por exemplo, a reforma tributária. O ministro Paulo Guedes deu toda a indicação de que será a próxima prioridade no Congresso Nacional, né? Com certeza, até nessa agenda de hoje, lá no Palácio, eu conversei com ele rapidamente sobre a importância do governo encaminhar o mais rápido possível a proposta de reforma tributária, já que nós estamos tratando de uma que é a PEC do Baleia Rossi, que é a PEC 45, já foi instalada a comissão, já fui eleito presidente dessa comissão, e nós temos que correr contra o tempo, porque a nossa economia está travada. Um dos causadores disso é o nosso sistema tributário, sem dúvida nenhuma. Hoje mesmo, essa ação do governo é uma tentativa de aquecer a economia, que é boa, é uma atitude muito boa, porque você realmente melhora as vendas no comércio e, logicamente, que você vai buscar aumentar a atividade nas indústrias. Isso é a ideia da equipe do Paulo Guedes, endossada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas nós temos que fazer algo mais definitivo. E nós temos um sistema tributário antigo, já ultrapassado, que não foi alterado pelos constituintes que fizeram a Constituição de 88, por ser muito difícil. E agora nós estamos debatendo. E a grande vantagem em tudo, Zé Maria, é que eu vejo uma Câmara Federal reformista, com uma vontade enorme de mudar e mudar para melhor. E nós não podemos perder essa oportunidade de fazer essas mudanças. Nós não podemos perder esse foco de alterar o nosso sistema tributário que é altamente regressivo, ele machuca demais os mais pobres, porque tira dos mais pobres uma carga muito grande de tributos, muito maior do que os mais ricos, porque a nossa carga tributária hoje incide sobre o consumo. 57% do que se arrecada no Brasil hoje vem dos impostos sobre o consumo. E as pessoas mais pobres, aqueles que ganham menos, aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos, tudo que ele recebe vai para o consumo. Ele não poupa, ele não investe, que quando você tem uma fatia de renda e que você poupa ou você faz investimento, você é pouco tributado. Já quando você resolve alocar esse seu dinheiro todo no consumo, você é muito tributado. E o que acontece é que, proporcionalmente, os pobres pagam mais do que os ricos, porque a nossa carga de tributos em cima do consumo é elevadíssima. Essa proposta do Baleia, ele vem para diminuir um pouco o efeito da regressividade. Ela não acaba a regressividade, mas diminui um pouco. Inclusive, ele tem um dispositivo que permite que, ao final do mês, todo aquele tributo que os mais pobres pagam sobre o consumo da cesta básica, a proposta do Baleia é restituir o imposto sobre
o consumo de cesta básica, de alimento da cesta básica. A nossa ideia é ver se a gente leva lá para medicamento também. Mas, então, quem ganha menos de 2 salários mínimos vai estar lá cadastrado, chega na mercearia, no supermercado, na feira, comprou, meteu o CPF dele, no final do mês ele vai ser restituído aquele dinheiro. De cada R$1.000 que ele vai levar para o comércio, para o consumo dele, ele vai receber de volta R$250 a R$300. Isso reaquece a economia e aumenta o poder de compra das pessoas mais pobres. Porque o imposto ele existe para isso, para fazer o governo funcionar, porque sem imposto o governo não funciona. Não tem saúde, não tem segurança pública, não tem educação, não tem limpeza das cidades, não tem recolhimento de lixo, nada disso. Tem que ter o imposto. Agora, o imposto tem uma outra função também, que é redistribuir a riqueza gerada dentro de um local, ou dentro de um estado, ou dentro do país. E essa função, o nosso sistema não faz. Ele faz ao contrário. Ele tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. E a ideia do Baleia é justamente fazer com que a função, uma das funções do tributo, seja executada, seja exercida. Deputado, eu me lembro de uma fala do ex-deputado, ex-ministro Delfim Neto, ele indicando que ninguém está livre de impostos. Só depois, ele aprendeu na vida inteira de que só depois da morte é que você se livra de impostos. Eu diria até que até mesmo depois de morto se paga imposto. Porque se você for comprar uma vela para acender para um morto, no 7º dia, no 30º dia e por diante, você está pagando imposto. Porque a vela, na hora que a pessoa compra a vela, 30% da vela, se a vela é R$1, 30 centavos vai para imposto. Só 70 centavos que é o valor do produto. E as pessoas às vezes não percebem. E o ex-deputado Delfim descobriu isso porque ele foi pagar o IPTU do túmulo do pai. Ele falou, não, mesmo depois da morte continua pagando imposto. É verdade. É uma reforma muito importante. A reforma tributária é o próximo assunto do Congresso Nacional. A reforma da Previdência já está praticamente concluída. Falta o 2º turno na Câmara e depois Senado Federal. A situação já fica mais resolvida ali. Então, daí esta importância que nós estamos falando aqui da reforma tributária. Existem 3 propostas. Uma que é essa, que o deputado Hildo Rocha vai presidir na Câmara. Outra é uma proposta do Luiz Carlos Rauli, que foi encampada pelo Senado Federal, apresentada pelo presidente do Senado, e a proposta do governo. Das 3, a mais simples é esta, do líder do MDB, o deputado Baleia Rossi, né? Exatamente. É mais simples porque a proposta do Baleia, ele foca só nos impostos sobre o consumo. Ele acaba com 5 impostos, 3 impostos federais, um imposto estadual e um imposto municipal, criando um IVA, um imposto sobre valor agregado. Ele elimina com o IPI, o PIS e a contribuição social, a COFINS. E também elimina o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Há críticas no sentido da origem do imposto. Esta proposta ela vem no sentido da cobrança de impostos até então de bater no consumo. Isso prejudica a indústria, né? Porque o consumo acaba onerando a indústria. O empresário não paga impostos. Quem paga imposto é o consumidor. Ele apenas repassa, né? Se ele for pagar imposto, ele quebra, porque não é a função do empresariado. Quem paga imposto é o consumidor. Não dá para taxar mais a renda no Brasil, deputado? Dá para taxar mais a renda. O governo está fazendo uma pesquisa, um trabalho minucioso a respeito disso. Essa mudança não precisa mudar a Constituição. O que nós estamos mudando é o esqueleto da nossa legislação tributária, que é o sistema, dentro do capítulo lá do Tributos e Orçamento, que é um título que tem na Constituição Federal. É esse que nós estamos nos debruçando, mudar a Constituição. Essa outra mudança que pode vir a ter no imposto de renda, ela vem por lei ordinária, muito mais fácil de ser modificada, porque você não precisa de 3/5, é uma proposta que pode ser mudada, normal, então não precisa de grande... Como é que é hoje, o quadro hoje? Se fala em 45% de pagamento de impostos, né, somando tudo? Não, hoje a nossa carga tributária brasileira, ela está entre 33% e 34% do produto interno bruto. Que é mais ou menos a média mundial, né? É a média mundial. Nós não temos a maior carga tributária. Entre todos os países, nós devemos estar em 20º lugar.
Então, o que nós temos é um sistema injusto, porque Mal distribuído. que ele é muito mal distribuído, tira muito dos pobres e pouco dos ricos. Esse é que é o grande problema. Se tirar impostos, se cobrar impostos de forma igual, já é uma injustiça, né? Exatamente. É isso que temos que ver. Além disso, tem um outro aspecto que às vezes não se fala, mas ele é fundamental para o aumento do investimento. E só tem aumento na atividade econômica se tiver investimento. Não há aumento da atividade econômica se não houver investimento. Não existe milagre sem isso. E os investidores que querem investir no Brasil, que é um país muito bom para ser investido, mas tem um problema. A instabilidade jurídica que tem o nosso sistema tributário. Hoje mesmo, ao final do dia de hoje, nós vamos ter 30 novas regras tributárias. 30 novas, hoje. A cada dia 30 novas regras tributárias, porque o nosso sistema é caótico. O nosso sistema tributário permite isso. E a proposta do Baleia vai bem aí no âmago. Ele vai criar estabilidade jurídica. O que diz lá a proposta do Baleia Rossi, que foi baseado num estudo do Bernard Api, que vem há muitos anos, é um grande economista, que vem fazendo estudos através da cidadania fiscal. E o Centro de Cidadania Fiscal, CECIF, tem vários profissionais ali, vários economistas, advogados, contadores, administradores, que estudam o sistema brasileiro de tributos, assim como os outros países. E hoje existem computadores para projeções muito precisas. Fantástico. Então, o que lá está dito na proposta do Baleia, mudando a Constituição Federal? Que apenas uma lei complementar fará o regramento do IBS, do Imposto sobre Operação de Bens e Serviços, que é o nosso IVA. O nosso IVA vai se chamar Imposto sobre Operação de Bens e Serviços. Então, apenas uma lei complementar, e não várias. Porque, ao você ter várias leis complementares, você facilita as brigas judiciais. E você facilita várias interpretações por parte dos fiscos. Hoje é normal um empresário recolher um tributo com base numa regra. Amanhã ou depois, daqui a um mês, 2 meses, chega o fisco multando ele. E as multas são violentas, porque recolheu errado. E muitas das vezes ele fez interpretação nenhuma regra aqui, mas o fisco lá interpretou por outra regra. E aí, ou ele paga ou vai para a justiça. E acaba criando esse clima de insegurança jurídica enorme no Brasil. E isso impede o investimento. Os investidores do Brasil estão preferindo investir no Paraguai, estão preferindo investir no Chile, que tem um bom sistema. Inclusive, esse sistema aqui do Baleia, ele é muito semelhante ao sistema que está lá implantado no Chile, que tem feito o país prosperar. Hoje é o país mais forte economicamente de toda a América do Sul. Então, há quem fale também, deputado, em 2 pontos. Primeiro, disso que você está dizendo aí, de que o contencioso judicial é muito grande, né? Isso. Muito dinheiro que está sendo disputado na justiça, com juros altíssimos que cairão, então não é tão, mas 500 bilhões de reais em renúncia, né? Em renúncia e a lisão fiscal. Hoje existem no Brasil 430 mil ações judiciais, 430 mil ações judiciais, só em cima do ICMS, discutindo pagamento de tributo de ICMS. O empresário dizendo que estão cobrando a mais ou que pagou a mais, ou os governos estaduais contestando o pagamento, estão lá brigando. Você já pensou tanto de ações que está ocupando o judiciário, em vez de o judiciário tá buscando prender ladrão, prender contrabandista, e fazer, não, está perdendo tempo ali, não é só o juiz, não é só os promotores, não são só os funcionários, nós estamos gastando muito com isso, gastando energia, gastando esforço. Evidentemente, não receber os impostos. Isso. Então, por quê? Porque o nosso sistema não está adequado à realidade de hoje. Esse sistema é de 1965, foi feito uma parte pelo Delfim Neto, você falou aqui, foi pelo Delfim Neto, uma parte foi o Delfim Neto. Ele foi um dos que ajudaram a construir esse sistema que nós temos hoje, que já não mais está... E o interessante é que o sistema brasileiro, ele não está nem medianamente atualizado, né? E quando se fala em novidades que agora estão aparecendo, aumentando muito, né? A coisa piora. Por exemplo, como cobrar impostos de venda online, a pessoa compra lá na China, recebe aqui, quem é que deve receber esse imposto, né? E o produto chega e compete, uma televisão, tudo,
compete com o armazém, compete com a loja que está embaixo da casa de quem comprou. Então, isso tudo precisa ser atualizado. Além disso, sistemas de TV a cabo, sistemas de venda de filmes, quer dizer, um monte de negócios novos que não estão ainda inscritos e que devem ser taxados de alguma forma. E em que lugar deve ser taxado? E a nossa Constituição Federal fala sobre isonomia. Cadê a isonomia? Então, dono de cinema está lá pagando altos impostos, o proprietário de cinema pagando altos impostos, e o Netflix não paga nada. Não gera um emprego, não gera riqueza para o país, apenas suga o Recebe o dinheiro que vai para o exterior, e não paga, porque nós queremos que o Netflix pague. E, na verdade, a Netflix... Que é um mercado grande. Que é um mercado grande, ele quer pagar. Agora, por que ele quer pagar? Porque se ele paga aqui no Brasil, onde ele está ganhando dinheiro, ele vai diminuir o lucro dele. E ele diminuir o lucro, ele vai pagar menos imposto de renda onde está a sede da empresa dele. Só que o nosso sistema não comporta. Mesmo que a Netflix queira pagar, ela não consegue pagar. Quem compra, por exemplo, uma televisão em São Paulo, produzida em São Paulo, pela internet, recebe no Nordeste. Aí ele vai pagando uma cadeia enorme, porque ele vai pagar ali a COFINS, ele paga IPI. Mas quem que fica com esse imposto? Na proposta do Baleia? Sim. Na proposta, hoje fica São Paulo. Fica com a produção. Com a produção, e fica uma parte para 12% lá, incide 12%, e a diferença, o Estado tem várias alíquotas, né? Uhum. Então, vamos dizer, lá no Maranhão, a alíquota deve ser de mais 7%. Então, os 7% fica para o Maranhão e os 12% lá para São Paulo. A ideia do Baleia é no destino, ou seja, São Paulo produziu aqui, vendeu para fora, o imposto é devido no destino. Que é só um imposto. É só o IBS. Aí fica muito simples, porque tu dá transparência, inclusive. Porque hoje não tem transparência. As pessoas não sabem que pagou. Lá ele vai receber. Hoje nós temos aí uma coisa meio enrolada, que diz que as pessoas sabem quanto pagou de imposto, não sabem. Principalmente os impostos com efeito anestésico, que é o caso dos impostos sobre consumo. Ele vai receber lá e vai saber que ele pagou a televisão, foi tanto. Mas ele pagou para o governo do município lá e para o governo estadual e federal tanto. Ele sabe que aí ele vai poder cobrar. Porque tem que ter cobrança e tem que ter fiscalização. Hoje você vê que o cidadão não faz nem questão de nota fiscal. Porque ele não sabe que ali ele está pagando imposto, com nota ou sem nota, ele está pagando imposto. E se ele começa a cobrar para não ter evasão, essa questão que nós estamos dando aqui para ti, do retorno do tributo, vão ser os maiores fiscais. Serão os maiores fiscais do poder público. E isso vai evitar 500 bi de sonegação e de elisão fiscal por ano. É uma mudança séria. Pois é, nós aqui no Frente a Frente, com o deputado Hildo Rocha, nós estamos falando aqui inicialmente da reforma tributária, mudança no pagamento de imposto. Ele é o presidente desta comissão especial que vai analisar a reforma tributária. Nós vamos agora ao intervalo e em seguida voltamos aqui no Frente a Frente.